Muito bem, queridos irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso discipulado, formando discípulos de Cristo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo João, capítulo 14. Nós estaremos lendo do versículo 15 até o 26. João 14, do versículo 15 ao 26. Que nos diz assim, são palavras do Senhor Jesus. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Somente até aqui por enquanto, nós vamos examinar várias passagens bíblicas, mas começando com esta, eu queria aqui ressaltar o que nos diz João, aqui no capítulo 14, no versículo 23, onde o Senhor Jesus declara, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Queridos irmãos, esta é uma grande verdade, maravilhosa. Eu diria que isto é a boa nova, o que nós acabamos de ouvir do Senhor Jesus aqui. Isto é a boa nova, esta grande verdade de que Deus, Pai, Filho, Espírito Santo quer fazer morada em nós. Isto é dito claramente do versículo 15 ao versículo 26. Eu quero até aqui aconselhar vocês que estejam depois meditando com mais calma, com mais atenção em todo esse texto, procurando absorver tudo que o Senhor está nos ensinando aqui e também procurando perceber a grandiosidade disto, irmãos. Nós estamos falando do Criador do universo querer habitar em nós. Esta é a boa nova. Porém, irmãos, como nós vimos na nossa meditação passada, na semana passada, que foi o primeiro discipulado, e nós vimos naquela parábola sobre o vinho novo em odres novos, aqueles que beberam do vinho velho, que é a velha aliança, né, eles não aceitam logo o vinho novo. E eu quero relembrar vocês de algumas coisas que foram ditas, porque talvez alguns de vocês não tenham assistido aquele vídeo ou não tenham participado daquela videoconferência. O que nós aprendemos? Pelo menos 3 coisas. Em primeiro lugar, que o vinho velho
é a velha aliança e o odre velho são os conceitos que são rompidos pelo vinho novo da nova aliança em Cristo. Ou seja, se o vinho novo é colocado em odre velho, que são os conceitos nos quais a velha aliança havia se derramado, ela estava contida nesses conceitos, quando o vinho novo chega, quando ele entra no nosso entendimento, no nosso coração, esse vinho novo rompe os velhos conceitos da velha aliança. Em segundo lugar, o ensinamento de Cristo, ou compreensão do Evangelho, rompe com o velho modelo religioso que vigorava na velha aliança, o qual é caracterizado principalmente por esses 3 pontos. Primeiro, de que Deus necessitaria de um santuário construído por mãos de homens, para que ali ele se manifestasse. Esse é o primeiro conceito do velho modelo religioso que vigorava na velha aliança. Em segundo lugar, de que nós necessitaríamos de sacerdotes para fazer uma intermediação entre nós e Deus. E em terceiro e último lugar, mas não encerrando esse modelo, mas são os 3 principais pontos, de que a nossa oferta a Deus seria alguma coisa específica que fazemos de um modo ritualístico, litúrgico, em determinado horário e principalmente naquele santuário construído para Deus ali se manifestar. Então, repetindo, o ensinamento de Cristo ou compreensão do Evangelho rompe com o velho modelo religioso que vigorava na velha aliança, de que Deus necessitaria de um santuário construído por mãos de homens para que ali se manifestasse. Segundo, de que nós necessitaríamos de sacerdotes para, neste santuário, fazer mediação entre nós e Deus. E, em terceiro lugar, de que a nossa oferta a Deus seria o que fizéssemos neste santuário em determinado horário do dia, em determinado dia da semana, que é o que se chamam de culto, né? Então, o ensinamento de Cristo rompe com tudo isso, irmãos. E talvez muitos digam, não, pastor, eu estou acostumado com essa ideia de que há um santuário onde Deus vai se manifestar, de que tem que ter um sacerdote, que no catolicismo é o padre e no protestantismo é o pastor, de que, e no caso, para fazer mediação entre Deus e os homens, e de que o culto que a gente vai domingo é a nossa oferta a Deus. Pois bem, na medida em que vocês conhecerem o Evangelho por completo, irmãos, vocês vão perceber que este Evangelho é o poder de Deus que detona, que explode, destrói todo esse conceito da velha aliança. Quando o vinho novo é colocado em odre velho, como o Senhor Jesus nos ensinou e vimos na semana passada, em Lucas, capítulo 5, do versículo 36 a 39, quando o vinho novo é colocado no odre velho deste modelo religioso judaico de templo, sacerdote e culto, esse vinho novo vai rompendo com esse odre velho. E nós começamos a entender, principalmente, bom, eu não vou aqui focar em um ponto, mas eu vou começar por um ponto aqui. Principalmente a respeito do templo onde Deus habita. Qual é o templo onde Deus habita? Vejam, irmãos, as inúmeras denominações religiosas que se dizem cristãs, inúmeras, impossível contá-las, impossível
são milhares, e eu creio que a cada dia mais uma aparece. Vejam quantos locais construídos ou alugados especificamente para a realização de cultos, onde há alguém que é chamado de sacerdote e que neste local as pessoas esperam que Deus se manifeste. Neste local, naquele culto, com aquele que as pessoas dizem que é o sacerdote, né? Então, nós percebemos que o modelo, ele continua vigorando, irmãos. O modelo do odre velho, e eu vou provar que é odre velho, provar, irmãos, na palavra. Eu não estou ensinando nada de mim mesmo aqui, tá? Eu não estou ensinando nada de mim mesmo. Eu vou provar na palavra o que eu estou dizendo. E o que nós vimos na semana passada foi, em terceiro lugar, de que o velho modelo religioso judaico foi o mesmo odre em que se apoiou a instituição chamada Católica Apostólica Romana e que os movimentos protestantes não abandonaram, ou seja, os movimentos protestantes não abandonaram o velho modelo religioso judaico que o catolicismo perpetuou. Só que antes da instituição Católica Apostólica Romana começar a existir, ou seja, antes de uma aliança de bispos com o Império Romano e o Império Romano se intrometendo nas decisões da igreja, antes disso, queridos irmãos, os primeiros cristãos, ao longo de pelo menos 300 anos, compreendiam que esse modelo religioso judaico foi implodido pelo vinho novo. O vinho novo acaba com o odre velho. E é por esse motivo, irmãos, que na maioria das igrejas chamadas evangélicas, mas eu não estou aqui, por favor, não estou aqui demonizando nenhuma denominação, não estou dizendo que é pecado alguém se reunir em um local construído para cultos, não é pecado. Nós temos hoje aqui na nossa reunião 2 irmãos que pastoreiam, né, em igrejas do nosso ministério e que estão se reunindo em locais alugados especificamente para a realização dos cultos ao Senhor, das reuniões de edificação em Cristo. Então eu quero, antes de tudo, esclarecer o seguinte. Em primeiro lugar, eu não estou dizendo que seja proibido nós nos reunirmos em um local específico para nossas reuniões com os demais irmãos, para as reuniões cristãs. Porém, preciso aqui enfatizar que o templo de Deus não é esse local, tá? E é o que nós vamos ver hoje aqui. Em segundo lugar, não estou também dizendo que não necessitamos da função pastoral na igreja. Esta função foi estabelecida pelo Senhor, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É uma função necessária, importante, porém, o pastor, ele não carrega você no colo. O pastor não é o responsável pela tua salvação. O pastor não faz mediação entre você e Deus. Então, mas o pastor é importante, nós vamos depois entender mais à frente qual é a tarefa do pastor. E em terceiro lugar, eu não estou dizendo que não tenhamos que congregar, que não tenhamos que nos reunir, que não tenhamos que estar juntos orando, adorando o Senhor e meditando na sua palavra, aprendendo uns com os outros e principalmente com aqueles que têm mais experiência, que têm mais vivência com o Senhor e que se doam mais para a obra. Então, eu preciso dizer isso porque, infelizmente, amados, as pessoas distorcem muito as coisas. E por eu dizer de que Deus não necessita de um templo construído por mãos de homens, alguns vão dizer que então eu estou
estaria dizendo que fosse pecado alguém se reunir em um templo. Não, não é pecado. Agora, pecado é a pessoa idolatrar esse lugar. Como pecado é também a pessoa idolatrar o pastor. Como pecado é também a pessoa pensar que o culto que ele tem que dar a Deus são aquelas 2 horas aos domingos e 1h30 dia de semana da reunião que ele chama de culto. Quando, na verdade, o culto que Deus espera de nós é toda a nossa vida. A partir do momento em que nascemos de novo, nós temos que viver para Ele, irmãos. A vida toda, não é apenas aquelas 2 horas, e aqueles que não entendem isso são religiosos hipócritas, que dentro daquelas 4 paredes do santuário, que chamam de santuário, eles são impecáveis, são pessoas maravilhosas, mas depois de segunda a sábado, são às vezes piores até do que aqueles que não se dizem cristãos. E é por isso que o evangelho tem sido tão prejudicado, tão mal falado, por conta do mau testemunho de muitos, queridos. Então, eu quero aqui, mais uma vez, retornar para o que o Senhor Jesus disse no versículo 23 de João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Essa boa nova de nós termos a plenitude de Deus, porque vejam, o Senhor Jesus disse, faremos nele morada. Faremos, de quem ele está falando? Claro, dele mesmo e do Pai. E ele já havia dito do Espírito Santo, no versículo 17, no final do versículo 17, dizendo que o Espírito Santo, o Consolador, estaria em nós. E no versículo 26 ele diz claramente que o Consolador é o Espírito Santo. E no versículo 23 ele diz que tanto ele quanto o Pai farão morada em quem o amar. Ele já havia dito isso no 21 também. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E no 23, que nós lemos, é dito que tanto ele quanto o Pai farão morada em nós. Então a plenitude de Deus faz morada em nós. Mas essa boa nova de nós que amamos o Senhor, eu espero que vocês realmente amem o Senhor, porque nem todo evangélico ama o Senhor, não. Eu até me arrisco a dizer que a maioria não ama o Senhor, não ama. Ama a religião, ama a religiosidade, ama a hipocrisia, mas não ama o Senhor, tá? Então, essa boa nova de nós termos a plenitude de Deus em nós, ela demora para ser aceita por quem foi condicionado a vida toda a pensar que Deus necessita de um santuário construído por mãos de homens para ali se manifestar. E este conceito é odre velho, irmãos. É odre velho. O Senhor Jesus verteu seu sangue na cruz justamente para que, tendo nós recebido a remissão dos pecados pela fé nele, que como primeira evidência nos traz o arrependimento, mediante esta fé que nos leva ao arrependimento de pecados, ele então assim nos enche do seu Santo Espírito. O Santo Espírito de Deus habita em nós, irmãos. E a prova disso é sermos transformados numa nova criatura. Não apenas uma nova criatura aos domingos no culto, mas uma nova criatura todos os dias da nossa vida. Se nós nele permanecermos. Se nós permanecermos nele, ele permanece em nós. Veja o que no capítulo 15, aqui em João, está dito. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador.
Toda a vara em mim que não dá fruto, ele atira, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu estarei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Prestaram atenção? Se nós estivermos nele, ele estará em nós. Ou seja, se nós amarmos ao Senhor, guardaremos a sua palavra e ele se manifestará a nós. A questão é, nós amamos o Senhor? Quem ama o Senhor? Queridos, eu acho muito difícil alguém dizer que ama uma pessoa e não querer conhecer essa pessoa, né? Não querer se aproximar dessa pessoa. Qual é a evidência de que nós amamos o Senhor? Nós queremos conhecer cada vez mais o Senhor. E como que eu conheço o Senhor Jesus? Conhecendo a sua história, conhecendo o que ele nos ensinou. E só há dois modos de eu ter esse conhecimento. Um deles é eu lendo os evangelhos e também o que aqueles que o conheceram pessoalmente ensinaram a respeito dele. E esta revelação nós temos tanto no livro de Atos quanto nas epístolas. E qual é a outra forma de conhecer também o Senhor? Se eu não quiser ler, ouvindo então a leitura desse conteúdo. Porque não tem outra forma, irmãos. Mas agora sabe qual é o problema? É que a maioria daqueles que dizem que amam o Senhor não leem o Novo Testamento. Não leem. Hoje mesmo eu ouvi a respeito de uma pessoa que só lê o livro de Salmos e não quer ler outra coisa, só quer ler o livro de Salmos. E sabe por que me foi falado dessa pessoa? Porque essa pessoa manifestou um demônio. Manifestou um demônio, irmãos. Quem é que não quer que ela leia o Novo Testamento? O diabo. Por isso que ela manifestou um demônio. Estão entendendo? O inimigo não quer que nós conheçamos a verdade, irmãos. E na maioria das igrejas que se dizem evangélicas, na maioria, infelizmente, se fala o nome Jesus, mas não se ensina o que Jesus ensinou. Não se ensina, por exemplo, esta grande verdade aqui, que o lugar onde Deus quer habitar, queridos irmãos, é em nós, em nós. Mas quantos são aqueles que chamam o local de culto de casa de Deus? A casa de Deus somos nós, irmãos. Somos nós. E enquanto nós não entendermos isso, nós vamos continuar tendo preconceito com irmãos que não se reúnem em um santuário que tem uma placa com nome de igreja. Nós não podemos, queridos, ter essa mente fechada, esse odre velho, que não compreende esta grande verdade de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Não habita. Não habita. Quando termina o culto e as pessoas saem do local que chamam de igreja, Deus não está habitando mais ali. Porque ele está habitando é naqueles que o amam, irmãos. Jesus disse isso. Em quem Deus habita? Naqueles que o amam. Naqueles que amam o Senhor. E quem ama o Senhor, ama quem ele é. O Senhor Jesus, ele mesmo disse, eu sou o caminho e a verdade. Uma pessoa que não ama a verdade, mas age com falsidade, com hipocrisia, não ama o Senhor. Porque o Senhor é a verdade, irmãos. Então, se alguém não ama o que é verdadeiro, se alguém não quer ser sincero, tal pessoa não ama a Deus. E a minha esperança e oração é que tenhamos em nosso ministério irmãos que queiram ser sinceros,
queiram ser verdadeiros, que detestem a falsidade, que não queiram ser hipócritas, que não fiquem usando máscaras, que não sejam cheios de trejeitos religiosos vãos, fúteis, que não levam a nada, que têm aparência de piedade, mas não tem nenhuma eficácia realmente para a santificação, que é um coração puro, verdadeiro, limpo, que deseja amar a Deus com todo o seu ser. Então, queridos, é pela palavra de Deus que nós alcançamos essa pureza, essa limpeza. Vejam o que Jesus disse em João 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, é pela palavra. Queridos, como que eu despertei para essa verdade? Não foi lendo qualquer outro livro, a não ser esse aqui, meus amados. A Bíblia Sagrada e, principalmente, o Novo Testamento, que nos revela a nova aliança. Agora, se alguém ficar lendo apenas Salmos e Provérbios, nunca vai despertar para essa verdade. Olhemos para Cristo, irmãos. Aprendamos dele. O nosso ministério incentiva a leitura do Novo Testamento 2 vezes por ano. E há pessoas que estão no nosso ministério há anos e nunca leram todo o Novo Testamento uma vez sequer. No meu entender, essas pessoas não amam a Deus, não amam, estão desprezando a nossa principal orientação. Leia todo o Novo Testamento. Todos os dias leia continuadamente. Então, de janeiro ao final de junho, nós lemos de Mateus a Apocalipse, e do início de julho ao final de dezembro, de novo, de Mateus a Apocalipse. E volta e meia eu comento com a minha esposa. Em cada semestre que a gente lê novamente o Novo Testamento, algo novo e maravilhoso se revela, irmãos. Agora, aqueles que não querem ser limpos, não querem conhecer a palavra de Cristo. Agora, Jesus disse no versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Depois vocês confiram o que está escrito em Efésios, capítulo 5, versículo 26, Efésios 5, 26, e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22 e 23. Não vai dar tempo de ver isso aqui agora, mas depois vocês confiram lá. É pela palavra de Cristo, é pela palavra de Deus, é por esse vinho novo que nós somos purificados, queridos irmãos. Ele é a água viva que, quando é colocada em nós, se transforma em vinho novo, como nós vimos na semana passada. Eu quero compartilhar com vocês algumas passagens libertadoras, anotem aí. Atos capítulo 7, versículo 48. Estas passagens nós vamos ler. Atos 7, 48, que diz assim, Atos 7, 48. É o discurso de Estevão, que lhe custou a vida nesse mundo, porque ele foi apedrejado por ter dito isso aqui. Atos 7, 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura, não fez a minha mão todas estas coisas? Que casa me edificareis? Mas ainda edificam casas para chamá-las depois de casas de Deus. Atos 17, versículo 24. Atos 17, versículo 24. Ainda em Atos dos Apóstolos. Agora é o apóstolo Paulo falando no seu discurso em Atenas. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Não habita, irmãos. Então vejam que não foi só Estevão.
Paulo também enfatizou a mesma coisa. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Eu coloquei os versículos na ordem sequencial, tá? Então a gente vai sempre avançando aqui nos livros da Bíblia. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, versículo 9, e depois nós vamos para o versículo 16 e o 17. Versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Quem que é edifício de Deus? Quem ama o Senhor. Inclusive nessa epístola, Paulo, no finalzinho da epístola, ele vai dizer: quem não ama ao Senhor Jesus Cristo seja anátema. No capítulo 16, versículo 22, 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama ao Senhor, seja anátema. Não seja considerado corpo de Cristo, não seja considerado deste edifício de Deus. Esse edifício de Deus que somos nós. Versículo 16. 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ele está se referindo à igreja, ele está se referindo aos irmãos que compõem este templo de Deus. Porque neste templo de Deus, que é a sua igreja, que não é física, é um grande erro as pessoas chamarem a edificação onde se reúnem de igreja. A igreja se reúne ali dentro, mas a igreja não é a edificação. A igreja somos nós. E aquele que quer destruir a igreja, que quer destruir a comunhão do corpo de Cristo, Deus o destruirá. Por isso que a palavra diz que aquilo que Deus mais abomina são aqueles que semeiam contendas entre irmãos. O semear contenda entre irmãos é o que Deus abomina. Abomina. A palavra diz em Provérbios capítulo 6, se não me engano, a partir do versículo 6 mesmo, que há 6 coisas que Deus detesta e a 7ª a sua alma abomina. E o que ele abomina é aquele que semeia contenda entre irmãos. Porque o que é bom e agradável a Deus é que os irmãos estejam em união. E aí se forma a igreja do Senhor, onde os irmãos estão em união, se amando uns aos outros como Cristo nos amou, queridos. E se alguém quer destruir essa comunhão, Deus o destruirá. O próprio Deus o destruirá. E esta é a questão, este é o ponto, queridos irmãos. Então, vejamos aqui. Deixe-me ver outra referência. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. 2 Coríntios 6, 16, que diz assim. 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então veja, nós somos o templo do Deus vivente. Nós, não aquela catedral, por mais bonita que ela seja, irmãos. Irmãos, há denominações religiosas que, à semelhança da Igreja Católica, constroem catedrais lindas, coisas lindas. Mas lembre-se do que Jesus disse quando os apóstolos mostraram para ele como o templo de Jerusalém era suntuoso, majestoso. Jesus desdenhou daquilo, irmãos, com a seguinte frase: não ficará aqui pedra sobre pedra. Deus permitiu a destruição daquele templo. Eu vou além. Deus quis
que aquele templo fosse destruído, irmãos. Para que nós entendamos que onde ele quer habitar é em nós e não numa edificação construída por mãos de homens. Vamos para Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículos 20 até o 22. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 20 ao 22. E todas essas passagens vocês podem depois conferir o contexto, irmãos. Eu não estou tirando nada do contexto. O que eu estou mostrando é exatamente o que a passagem afirma. Efésios 2, do versículo 20 ao 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Nós somos a morada de Deus. Nós somos edificados para isso, para sermos morada de Deus, irmãos. Vejamos isso também em Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 3, versículos de 4 a 6. Hebreus, capítulo 3, versículos de 4 a 6, que diz assim, versículo 4. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Vejam aí, irmãos, qual é a casa de Deus? Está aqui, irmãos, está na palavra. A qual casa somos nós, onde quer que venhamos nos reunir. Mas quem é a casa de Deus? Nós, o versículo prossegue, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, é permanecermos nele, para que continuemos sendo morada do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus quer habitar em nós. Agora, primeira epístola de Pedro, avançando um pouco mais, capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Para um melhor entendimento, eu gostaria de ler também Vamos ler do início. 1 Pedro 2, versículo 1. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, ou seja, para o Senhor Jesus, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então veja que nós somos pedras vivas desta edificação que é a igreja, que não se trata de um templo feito por mãos de homens. A igreja somos nós, onde quer que venhamos nos reunir. E é por esse motivo, irmãos, que os primeiros cristãos não tinham como foco construir templos. Se você já leu
os evangelhos e o livro de Atos e as epístolas, você vai perceber que em momento algum os apóstolos ou primeiros cristãos se deram ao trabalho de construir um local para chamar esse lugar de igreja. Não existe isso. E em lugar algum Jesus também mandou fazer isso. Não estou dizendo, repito aqui, não estou dizendo que seja pecado, que seja errado nós nos reunirmos em um local específico para a igreja se reunir. Não é pecado fazer isso, mas é pecado pensar que é naquele local que Deus vai se manifestar e que Ele não pode se manifestar onde você estiver orando ao Senhor, sozinho, pode ser até no seu quarto, pode ser num monte, pode ser onde você quiser buscar o Senhor. As maiores experiências que eu tive com Deus não foram num santuário feito por mãos de homens, com exceção do dia que recebi o batismo no Espírito Santo. Eu estava realmente num local destinado para cultos ao Senhor, onde ali, em nome do Senhor Jesus, eu recebi a imposição de mãos e o batismo no Espírito Santo. Mas eu tive outras experiências com o Senhor, tão fortes quanto esta, sozinho, a sós com Deus, orando ao Senhor. E isso eu digo para a glória de Deus. Então, a ideia de que Deus só se manifesta num santuário é uma ideia equivocada, irmãos. Os primeiros cristãos, eles não tinham como foco principal, apareceu aqui que a reunião vai se encerrar em 10 minutos, e no próximo link eu vou abrir para vocês comentarem, tá? E eu vou encerrar com algumas leituras rápidas aqui. O foco não era construir templos. Eu vou dar um exemplo disso. Paulo, o apóstolo, teve a oportunidade de construir um templo em Éfeso. Vejamos em Atos capítulo 19, do versículo 8 ao 10. Vejam aqui o que acontece. Atos capítulo 19, do versículo 8 ao 10. E entrando na sinagoga, falou, no caso Paulo, ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Por 2 anos, Paulo ensinou a palavra num local que era uma escola. E no horário que não era de aula daquela escola, ele tinha aquele local cedido para que ali ele ensinasse a palavra de Deus. E assim ele fez por um período de 2 anos. Ele poderia, não poderia, nesses 2 anos, ter juntado dinheiro para construir um local para as reuniões? Ele poderia, irmãos, mas ele não fez isso. Esse não era o foco, irmãos. O foco não era esse. Só que, lamentavelmente, hoje, o que acontece? Quando as pessoas pensam em igreja, elas pensam num local, como um comércio ou como uma empresa. Vocês já notaram que as pessoas nunca falam, vamos formar uma igreja? Nunca dizem isso. O que eles dizem? Vamos abrir uma igreja. Tá? Perguntam isso para mim, pastor, o senhor já abriu uma igreja na minha cidade? Abriu uma igreja? Igreja é comércio para a gente abrir? A igreja somos nós, irmãos, onde quer que venhamos nos reunir. E o grande problema do meio evangélico é a pessoa confundir as coisas, confundir o local com igreja. Eu tive uma experiência amarga nesse sentido, em uma cidade do estado de São Paulo, que eu não vou mencionar aqui. Antes do projeto Quero Congregar começar, Deus permitiu eu ter essa experiência. Havia um irmão ali
que se dizia muito identificado com o nosso ministério, que era pastor, e nós então aceitamos esse irmão como pastor no nosso ministério e alugamos um espaço para esse irmão pregar a palavra. E aí tivemos o culto de inauguração, irmãos de São Gonçalo percorreram mais de 3 horas de estrada de carro para chegar nessa cidade no estado de São Paulo, para nós ali iniciarmos os cultos naquele local, né? E ali então compramos cadeiras, recebemos algumas doações de aparelhagem de som, de caixa e tudo mais. Eu, com meu próprio dinheiro, comprei o púlpito ali para aquele local. E pronto, na primeira reunião, a casa estava cheia. Por quê? Porque os irmãos de São Gonçalo tinham ido para lá participar do culto. E irmãos que ele conhecia de outras denominações também. Só que quando os irmãos de São Gonçalo foram embora, no dia seguinte, eles foram no sábado, no domingo, eu preguei, porque eu ainda estava naquela cidade, e naquele culto só havia o pastor e a esposa dele. E se tinha mais alguém? Não me lembro, acho que era só esse... foi aquele casal, né? Foi um casal amigo deles, né? Isso mesmo. E pronto. Só que esse casal não voltou mais. Tá? E resultado, ficou aquele local lá, sabe? Um monte de cadeiras vazias e o local teve que ser fechado. Por quê? Porque não tinha como se manter, né? E aí eu aprendi uma grande lição. A igreja são as pessoas, não é o local. Não é comércio, irmãos, que faz panfletagem. Ou abrimos aqui um comércio, aí coloca carro de som, folheto. Irmãos, a igreja hoje atual está imitando os métodos mundanos, né? Fazendo aí propaganda de si mesma. Não é assim, irmãos. Biblicamente falando, não é assim que acontece. Não é. Então, por isso eles se reuniam nas casas sem nenhum problema. É bem verdade que a igreja começou se reunindo em templos também. Vejam comigo Atos capítulo 2, que era o templo de Jerusalém, né? Atos capítulo 2, porque os primeiros cristãos eram judeus ali em Jerusalém, que se convertiam. E aí nós temos no capítulo 2, versículo 46, escrito o seguinte: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, ou seja, a ceia do Senhor eles faziam em casa, porque evidentemente no templo seria um problema, né? Centenas de pessoas ali no templo para realizar a ceia do Senhor, mas não era nem por essa questão logística, porém mais por uma questão que mais à frente eu vou explicar para vocês na palavra, porque que o ideal é que a ceia do Senhor seja em grupos menores e não em multidões, irmãos. Tá? Então, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Vejam comigo em Atos capítulo 5, agora versículo 41 e 42. Quando os apóstolos foram açoitados, né, por estarem ensinando o evangelho. Atos 5, 41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Agora, o que acontece, irmãos, no capítulo 7? No capítulo 7, Estevão é apedrejado. E no início do capítulo 8, há uma grande perseguição contra a igreja. E os cristãos têm que fugir de Jerusalém. Eles estavam proibidos de se reunirem no templo. Onde vocês pensam que eles continuaram se reunindo, irmãos? Nas casas, irmãos. Só um instante. Faltam 3 minutos, mas eu vou ainda ler esse trecho aqui. Atos 8, Atos 8, de 1 a 3, mostra Paulo, que era chamado ainda Saulo de Tarso, entrando nas casas, porque eram nas casas que os irmãos se reuniam, para arrastar os cristãos presos, né?
No capítulo 12, versículo 12, nós vemos Pedro indo se encontrar com a igreja, onde, irmãos? Na casa de uma irmã, chamada Maria, mãe de João Marcos. Atos capítulo 12, versículo 12. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Bem? Então os irmãos se reuniam nas casas, nos lares, e não deixavam de ser igreja por isso. No próximo link, eu vou mostrar nas epístolas Paulo dizendo sobre igrejas que se reuniam em casas. Bem? Deixe-me ver aqui, temos apenas 2 minutos, então eu já vou encerrar esse link. No próximo link eu vou fazer essas leituras das epístolas e em seguida quero que vocês estejam à vontade para perguntar alguma coisa sobre este assunto. Não é sobre outros assuntos, por favor, porque o tempo não permite, ou fazer perguntas ou comentários, tá bom? Sem mencionarmos nome de denominações, de igrejas, de pessoas, tá bom? Mantendo todo o respeito, porque não estamos aqui brigando com denominações. Nós não somos contra as denominações cristãs. O que eu estou aqui apenas esclarecendo é que o local onde os irmãos se reúnem não é aquele local a igreja, mas os irmãos que ali se reúnem é que são a igreja de Cristo. Amém? Não percam a continuação, vou dar 2 minutinhos para quem quiser beber uma água ou ir ao banheiro. Mas vamos lá. Romanos capítulo 16. Eu creio que a maioria dos irmãos já entraram aqui, né? E vamos então com aquelas leituras que eu falei nas epístolas a respeito de igrejas se reunindo nos lares, que comprovam que a igreja não é o templo feito pelo homem, tá? Romanos capítulo 16, versículos de 3 a 5. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Percebem? Saudai também a igreja que está em sua casa. Se igreja fosse a edificação, o santuário, o templo, como que um templo estaria dentro de uma casa? 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Mais uma vez, a igreja sendo mencionada como estando dentro de uma casa. Na casa desse casal, Áquila e Priscila. E agora a epístola a Filemon, epístola de Paulo a Filemon. Tá? Fica lá mais para o final, depois das epístolas pastorais e antes de Hebreus. Epístola de Paulo a Filemon. Vamos ler o versículo 1 e 2. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e à nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro nas lutas, e à igreja que está em tua casa. A igreja que está em tua casa. Né? Então, nós vemos claramente que Paulo chamava de igreja não o local onde os irmãos se reuniam, mas os irmãos reunidos onde quer que eles estivessem, mesmo que fosse dentro de uma casa. Agora, por que eu estou ensinando isso aqui, que é algo que eu creio que muitos de vocês já sabiam, irmãos? Por que eu estou ensinando isso aqui? O nosso ministério, como eu falei para vocês, ele não começa com a abertura de um local como se fosse um comércio, tendo ali alguém na figura de pastor para
fazer panfletagem e colocar carro de som para chamar as pessoas para irem para aquele local. Porque esse não é o modelo bíblico de formação de igreja, irmãos. Jesus não fez isso, os apóstolos não fizeram isso, nenhum cristão mencionado no Novo Testamento fez isto, nenhum. Então, não é esse o modelo, irmãos, tá? Temos que tirar da cabeça a ideia de que igreja é um templo. Eu já tirei isso, graças a Deus, há muitos anos. Quando eu falo igreja, nem me ocorre mais a ideia de uma catedral, de um templo, sabe, de um local alugado com esse propósito. Mas eu quero enfatizar aqui, não estou dizendo que locais específicos para a igreja se reunir sejam errado eles existirem. Não é errado, irmãos. Não é errado haver um local para os irmãos se reunirem. Mas se nós acharmos que o evangelho depende de haver um local assim para que a igreja seja a igreja, aí nós temos um problema muito sério. Por quê? Porque quando os irmãos se reunirem nos lares e não num local específico para a igreja se reunir, quem não entender que a igreja somos nós, vai ficar reunião após reunião com aquela angústia de não terem ainda um templo, de não terem ainda um local com uma placa escrito igreja, para atrair as pessoas. Queridos irmãos, o que atrai as pessoas é a pregação do evangelho no corpo a corpo. Ou então você vai numa praça pública e prega o evangelho. E veja quem quer o evangelho. Veja quem quer se arrepender dos seus pecados. Agora, infelizmente, a maioria das pessoas que vão para locais que tem uma placa escrito igreja, não estão realmente querendo amar a Deus. Elas estão querendo que Deus lhes faça alguma coisa. Procuram as igrejas evangélicas pela mesma motivação errada com a qual procurariam, se é que já não procuraram, centros espíritas para pedirem a entidades algum favor. Né? A mesma coisa. As pessoas vão aos cultos evangélicos para pedir a Deus algum favor, ao invés de estar indo ali para serem transformadas numa nova criatura que reflita Cristo. Essa é a questão. No nosso ministério, irmãos, nós estamos querendo reunir irmãos que querem mudar, que querem ser transformados, que querem abandonar aquilo que Pedro disse na sua epístola, que eu vou ler aqui novamente para vocês. Vejam aqui no capítulo 2. Que querem deixar toda malícia, todo engano, todo fingimento, toda inveja, toda murmuração. Então a pergunta é: nós queremos deixar as murmurações? Nós queremos deixar de invejar o próximo? Ontem mesmo, na meditação aqui em casa, em Romanos 12, minha esposa comentou aquele versículo onde Paulo diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E ela comentou que, infelizmente, o mais difícil aí não é chorar com os que choram, mas o mais difícil é se alegrar com os que se alegram. Porque quantos são aqueles que, se dizendo cristãos, quando um irmão recebe uma bênção, ao invés de se alegrar com esse irmão, a pessoa fica triste, porque não foi ela que recebeu aquela bênção. Inveja, queridos. Inveja. Queremos abandonar a inveja? Queremos abandonar os fingimentos? Queremos ser sinceros, verdadeiros? Queremos deixar toda a malícia? Ou será que entre nós aqui tem alguém com malícia? Tem alguém querendo se aproveitar da estrutura do nosso ministério para depois fundar a sua denominação, fundar mais um engano, irmãos. Por isso aqui, diz aqui o versículo 2,
desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado. O que eu estou apresentando para vocês aqui, irmãos, é algo não falsificado. É a pura e simples palavra de Deus, que nos ensina que a igreja é constituída por aqueles que amam o Senhor, porque aqueles que amam o Senhor de todo o coração querem abandonar toda a malícia, todo o engano, todo o fingimento, toda a inveja, toda a murmuração e desejam ser cada dia mais humildes como Cristo, misericordiosos como Cristo, perdoadores como Cristo, pessoas que vivam a verdade de Cristo. Então, esse é o propósito, irmãos. O propósito desse ministério é encontrar onde estão esses irmãos. Como o pastor Álvaro, por exemplo, já contou esse testemunho tantas vezes, que ele perguntava para sua esposa, mas onde é que será que estão os irmãos que realmente querem servir a Jesus com sinceridade? Não é possível, tem que haver esses irmãos. Onde é que eles estão? E para a glória de Deus, nós somos um dos ministérios que tem como proposta reunir esses irmãos. O problema é quando entre nós há alguém que não entende, irmãos, que não há nenhum problema da igreja se reunir numa casa. E aí, quando a pessoa vê problema nisso, na reunião, ela fica tocando nesse assunto. Na reunião, ela fica cobrando. Quando é que a gente vai alugar um espaço? A pergunta é, precisa alugar nesse momento um espaço? Será que precisa alugar um espaço nesse momento? Ou será que ainda não há o número de irmãos suficientes para se alugar um espaço? Porque a gente só tem que deixar de se reunir numa casa se não houver mais espaço para comportar os irmãos ali reunidos. E detalhe, se houverem muitos irmãos e alguns desses irmãos forem de outro bairro e todos eles do mesmo bairro, da mesma região, vamos então formar uma outra congregação em outra casa, em outro bairro, com aqueles irmãos. Recomeçar ali uma outra congregação, se assim o Espírito Santo orientar, tá? Então, eu preciso aqui concluir as minhas palavras e eu queria esclarecer que é por isso que no site da nossa igreja, se nós entrarmos no site, eu vou colocar aqui na tela, não para vocês, mas depois, aqui na primeira página, onde está acesso rápido às igrejas, nós temos aqui os links para as páginas das igrejas, mas nós temos escrito aqui algo muito importante. Igrejas não são templos e instituições, mas os cristãos reunidos até mesmo nos lares. Então, onde quer que se reúnam. E embaixo, as 3 referências nas epístolas onde Paulo menciona igrejas se reunindo nas casas. Então, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Qual é o templo onde Deus habita? O templo onde Deus habita somos nós, se nós amamos o Senhor de todo o nosso coração. E se nós amamos o Senhor, nós queremos ser como Jesus. Então, sejam bem-vindos aqueles que querem ser como Jesus. Agora, quem quer competir com as denominações evangélicas, tendo o templo mais bonito do bairro ou da cidade, por favor, não fique conosco, porque essa não é a nossa prioridade, esse não é o nosso foco, nunca foi. Tá? E eu espero que os irmãos compreendam isso. Quem gostaria de perguntar algo, de comentar algo? Quem gostaria? Só levantar a mão. Quem gostaria? Irmão Raimundo, por favor, vamos ver se hoje você consegue aí abrir o microfone dentro desse assunto. Será que eu consigo abrir seu microfone? Não, não tem como. Não dá. Abriu. Glória Abriu. a Deus. Agora sim. Pode falar, meu irmão. Perfeito, pastor. Perfeito. Perfeito. Nós fomos ensinados muito errado, né? Porque quando Deus vai
tabernacular no meio do povo, ele queria estar no meio do povo. Ele queria estar junto do povo, né? Olha, trazendo hoje, ele quer estar no meio da igreja, morar no meio do povo, morar no meio da igreja. Onde a igreja estava no caminho, ele ia. Aí Davi vai e diz que quer construir um templo, né? E Davi vai construir, então, um templo, vai levar lá a arca lá, e esse templo ele vai ser consagrado, e ele cria-se uma grande estima nesse templo, que até o próprio Senhor Jesus, quando chega no templo, quebra tudo, desfaz tudo, porque aquele templo era a casa de oração. Os discípulos também vão continuar indo lá, vão depois participar, mas essa casa ela vai ser tirada e Deus vai tabernacular novamente no meio de nós pelo Espírito. O judeu, é engraçado, o judeu ele tinha um templo e tinha em alguns lugares sinagogas, né? Depois que o templo foi destruído naquele local, nunca mais, eles não querem levantar em outro local, nem em outro país, nem em outra cidade. Nós, engraçado, nós que não somos judeus, criamos vários templos. Inclusive, tem gente do meio de nós que cria um templo que representa aquele templo e diz que essa obra é sagrada, uma coisa assim, sabe que lá dentro não pode fazer nada. E eu fico pensando, quando eu olho o senhor falando assim, eu digo, o Deus ele quer que a gente se desligue desse templo edificado pela mão de Davi ali. Esse templo faz muito tempo, né? Faz muito tempo. Então, é perfeito o que o senhor falou, é perfeito. Na realidade, não existe necessidade alguma. É porque a gente, às vezes a gente fica muito apegado a esse negócio de casa de Deus, desde que a gente aceitou Jesus, casa de Deus, de forma que muitas das vezes a gente orava no monte com os irmãos e tal, e os pastores não querendo que a gente orasse, eles falavam bem assim, não tem outro lugar melhor para orar do que na casa de Deus. Mas, e aí impedia todo mundo de orar, ponto de culto, porque tinha que se reunir ali, que aquilo ali é a casa de Deus. Só que para um judeu isso é uma loucura, né? É uma loucura. Para um judeu, ele fala, se um judeu vê um grande templo, uma grande coisa, e vê alguém falando assim, essa é a casa de Deus, é o templo de Deus, ele fala, rapaz, eu vou te falar, ó. Então, assim, Deus destruiu aquele templo, levantou um novo templo, que é o seu corpo, que somos nós. Uhum. Ele nunca mais vai levantar esse templo aqui nessa terra. Esse templo ele vai ser levantado lá e nós não iremos, nós como igreja, nós não iremos para lá, nós não temos nenhum, porque a gente já sabe que é o prenúncio do fim dos dias. Então, a igreja somos nós, o templo somos nós devemos sim se reunir nas casas, levar o evangelho e se desapegar totalmente a esse conceito de casa de Deus, templo. Não que a gente não deva ter um cuidado e um zelo pelo lugar onde a gente se reúne, mas esse negócio de casa de Deus, de igreja, não tem. Eu acho que a melhor igreja é essa daqui, né, pastor? Aqui, ó, pastor Alain, irmã do Acre, tem um cara... Glória a Deus. A paz. Amém. Obrigado, irmão, pela participação. Eu glorifico a Deus, né, pelo entendimento do irmão. Temos que sempre tomar cuidado com o risco de nós pensarmos que nós sejamos
a revelação de Deus. Ah, esse ministério é o ministério que está, por exemplo, restaurando a igreja. Não, irmãos, por favor, não pensem dessa maneira, tá? Simplesmente eu preciso compartilhar com vocês estas verdades, porque no nosso ministério, através do projeto Quero Congregar, nós estamos formando congregações que no início se reúnem nos lares e às vezes se reúnem com poucos irmãos. Nós temos congregações aí com 5 irmãos, às vezes, sabe? E só que algumas pessoas, por elas terem uma expectativa de templo e de quantidade, e não de conversão, mas de quantidade, tais pessoas acabam entristecendo os demais irmãos, porque ao invés de se alegrarem por se reunirem com poucos irmãos num humilde lar, mas onde ali de fato há o calor do Espírito Santo, a pessoa acaba entristecendo os demais porque fica cobrando. Quando é que a gente vai para alugar um espaço? Quando é que a gente vai ver o número de crescer aqui? Né? Ora, alguns de vocês já tiveram experiências de convidar pessoas para reunião, a pessoa vai na reunião e não volta mais. Por que ela não volta mais? Porque não é o que ela está buscando. Ela quer um clube para se distrair, vendo alguém cantar, vendo alguém trazer uma palestra de motivação, usando o nome de Jesus, e ainda enganando ela, dizendo que se ela der tanto de dinheiro, ela vai receber um tanto multiplicado em retorno, né? Ou coisa parecida. Infelizmente, irmãos, poucos querem crescimento espiritual. E o Evangelho se trata de crescimento espiritual. De nós sermos a habitação de Deus e de, por andarmos com Deus, nos parecermos cada dia mais com Ele. Cada dia mais o nosso caráter ser transformado para a glória de Deus. Então, amados, eu queria perguntar se mais alguém gostaria de comentar algo. Sei que o nosso tempo está se esgotando. Irmã Denise, fique à vontade. Nossa irmã, só abrir o microfone primeiro, ainda não abriu. Tocar na tela, aí vai aparecer o desenho do microfone e é só abrir o microfone. Não abriu ainda, irmã Denise. Toca na tela e aí vai aparecer o desenho do microfone, é só clicar em cima. Isso, abriu agora, abriu. Pode falar. Eu queria fazer aqui uma observação, que os apóstolos, eles iam ao templo todos os dias, mas com o intuito de levar os outros para casa. É verdade. Né? Eles queriam resgatar, eles iam todos os dias, mas eles não iam se reunir como igreja, eles iam tentar resgatar e mostrar que o novo evangelho tinha chegado, né? Que Jesus já tinha vindo cumprir, né? Eu fico tímida para falar, glória a Deus. Então, eu estou maravilhada, porque isso era uma coisa que eu buscava muito. Aí, aqui em casa, nós estamos fazendo essa reunião. Eu estou maravilhada, estou sentindo a presença do Senhor demais na minha casa. Agora, eu confesso que eu gostaria, porque eu tenho um cachorro e tal, eu queria, assim, se eu tivesse condições agora, no momento, eu construiria, estava até falando com o pessoal aqui, um local para ser mais reservado. Não que fosse um templo, né? Poderia ser até um chapéu de palha, que eu moro aqui na zona rural, né? E para ser uma coisa mais reservada. Mas eu entendo completamente e eu estou vivendo isso faz tempo, tá? Que eu estou com isso no meu coração, mas sozinha, né? Agora eu estou realizando um sonho e minha família entende isso perfeitamente. Glória a Deus. Era isso que eu queria fazer, essa observação. Glória a Deus, irmã. Fico muito feliz por essa observação, porque realmente faz todo sentido mesmo. Eles no templo, assim como o Senhor Jesus também no templo pregou, eles também ali no templo se reuniam também não só para orar, mas também para pregar o evangelho e partiam o pão de casa em casa, né, como está em Atos capítulo 2. E não há nenhum problema da irmã construir esse local, tá, irmã?
Não há nenhum problema nisso. Pelo contrário, o ideal mesmo é que nós tenhamos um local reservado para as reuniões com os nossos irmãos. Porém, eu acho muito importante, eu considero da máxima importância que nós venhamos esclarecer de que a igreja, ela continua sendo igreja, mesmo se reunindo dentro de uma casa. E se ela tiver um local para as reuniões, como por exemplo, nossos irmãos em Campinas, e entre nós está aqui o nosso irmão Álvaro, que pastoreia esses irmãos, né, e ao lado aqui da sua esposa, irmã Edna, temos também o pastor Wellington de Serra, no Espírito Santo, que também tem um local específico para as reuniões, né? Não há nenhum problema nisso. Eu acho muito bom que os pastores estejam aqui, e justamente pastores que têm realizado as reuniões em um local já alugado com esse propósito. Mas o próprio pastor Álvaro já teve reuniões em lares também, fazendo numa casa, quando teve dificuldade para ter um local alugado para a igreja se reunir. Tá? Então, que fique bem esclarecido, nós não estamos aqui demonizando nenhuma denominação, nenhum templo, não estamos dizendo que é errado a pessoa ter um local específico para os cultos, porém, a igreja não é o local. A igreja são os irmãos que ali se reúnem. E se esses irmãos estiverem reunidos, como por exemplo, nosso irmão Raimundo mencionou, num monte, ali também está a igreja reunida. Se for numa praça, também está ali reunida. Se for numa casa, também está ali reunida. Porque a igreja somos nós. Nós somos esse templo de Deus. Cada um de nós, pedras vivas nessa edificação que é a igreja do Senhor. Na nossa próxima meditação bíblica, na próxima semana, se Deus assim nos permitir, nós estaremos aprendendo com a palavra o que é a igreja de Cristo. Tá? Qual é a igreja de Cristo e qual a sua característica? Esta palavra igreja, o que significa? Vocês já devem ter ouvido falar que é eclesia em grego. O que significa isso? Né? Antes de nós falarmos da questão do sacerdócio, da questão do culto, que não é apenas a nossa reunião cristã, mas toda a nossa vida, nós vamos também aprender na palavra, segundo o primeiro princípio do nosso ministério, de que a Bíblia ensina a própria Bíblia. Nós vamos aprender a respeito do que é a igreja do Senhor. Vamos ver várias referências bíblicas e vamos entender do que se trata a igreja do Senhor. Existe uma igreja, ou existem igrejas que formam a igreja. Vamos ver tudo isso, se Deus assim permitir, na próxima semana. Peço pela sua ajuda em oração, peço que vocês estejam orando uns pelos outros. E nós temos aqui várias igrejas representadas para a glória de Deus, como eu mencionei aqui. Apesar de nós termos aqui da igreja de Serra apenas o pastor Wellington, mas ele está aqui na reunião, assim como o pastor Álvaro, é apenas ele da igreja de Campinas, mas porque eles estão dando apoio para uma igreja que está no início, ou para igrejas que estão no início. No caso do pastor Wellington, dando apoio para a igreja em Cachoeiro de Itapemirim, e o pastor Álvaro apoio para a igreja em São Carlos. Ele também tem dado apoio para a igreja em Poços de Caldas. E eu glorifico a Deus pela vida dos meus irmãos que têm se doado para esse ministério pastoral, que é árduo, que não é fácil, mas que ao mesmo tempo é prazeroso, porque fazemos para a glória de Deus, em gratidão ao Senhor. Temos aqui também outras igrejas representadas, a igreja de Porto Velho, a igreja de Rio Branco, além da igreja de São Carlos, além da igreja de Cachoeiro de Itapemirim, né? E também dos pastores que representam a igreja de Serra e de Campinas. E eu estou dizendo isso aqui no final da reunião porque pode ser que alguém pela internet assista esse vídeo e more em algum desses lugares, né? E queira se unir a nós também para a glória de Deus. Mas quero aqui enfatizar, não queremos tirar ninguém da sua igreja. Não estamos aqui demonizando nenhuma denominação cristã. Nós só queremos esclarecer que no nosso ministério compreendemos que a igreja não é o local do culto,
mas os irmãos. E que por isso, para nós, não faz a menor diferença onde quer que vocês se reúnam. Nunca vocês me verão pressionando vocês a alugarem algum local, tá? Porque eu realmente não tenho essa preocupação, como o Senhor Jesus também não teve, nem os apóstolos tiveram. Oremos então, irmãos. Amado Deus, nosso querido Pai, somos muito gratos a Ti, Senhor, por termos aprendido com a Tua palavra. Senhor, eu só tenho a Te agradecer por Tua grande misericórdia em ter me permitido enxergar isso na Tua palavra, Pai. Eu Te glorifico, Senhor. Te glorifico, Pai, pela Tua palavra ter sido preservada para nós e ter sobrevivido a séculos de odres velhos que tentaram aprisionar o vinho novo. Mas como o próprio Senhor Jesus nos ensinou em parábola, quando o vinho novo é colocado no odre velho, o odre velho se rompe. E, Senhor, que nós não venhamos criar novos odres velhos para colocar esse vinho novo, mas que venhamos dar liberdade ao Teu Espírito Santo, Pai, compreendendo que o Senhor é Espírito e o Senhor procura quem Te adore em espírito e em verdade. E assim nós queremos Te adorar, onde quer que seja, que toda a nossa vida seja um culto ao Senhor, e não apenas a reunião com os nossos irmãos, mas que não venhamos desprezar momentos de reunião com os nossos irmãos, que são muito importantes. E que não venhamos também pensar que este momento de videoconferência substitui uma reunião presencial, porque não substitui, Senhor. É tão importante nós estarmos perto fisicamente dos nossos irmãos, da mesma forma como é crucial, imprescindível, que uma lenha incandescente esteja com outras lenhas incandescentes para que o fogo seja ateado. Porque se as lenhas estiverem separadas, o fogo jamais irá ser ateado. Então, Senhor, que os meus irmãos queiram congregar, queiram estar, ó Pai, se edificando mutuamente em Cristo, na alegria de viver o Evangelho na sua pureza e simplicidade. Como é lindo nós estarmos vivendo como viviam os apóstolos e primeiros cristãos, nesta simplicidade de termos reuniões nos lares ou onde quer que seja, compreendendo que a igreja somos nós e nos alegrando com a presença dos irmãos, ainda que sejam poucos, ó Senhor. Que para a Tua glória esta alegria contagie cada irmão que está, Pai amado, participando deste discipulado, e que o Teu Santo Espírito continue nos ensinando para a Tua glória, Pai. Te agradeço pela participação de cada um dos meus irmãos, e a minha esperança e oração a Ti é que para a Tua glória o número cresça cada dia mais de participantes nestas reuniões, para a glória do Teu santo nome. Nós assim oramos, pedindo que o Senhor nos guarde e nos livre de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Eu vou pedir o pastor Wellington, não sei se ele pode aí abrir a câmera. Pode, pastor Wellington, abrir a câmera? Pode? Então tá bom. Vou pedir o pastor Wellington para ele puxar o A Deus Toda a Glória, mas primeiro todos vamos abrir os microfones aí, né? E aí o pastor Wellington vai puxar e a Deus Toda, e a gente completa aqui com o Glória. Amém? Amém. Desculpa, pastor, desligar a câmera, porque eu estou muito cansado, cara de sono, mas uma reunião abençoada. Tá? Somos dois, irmão, somos dois. Pode puxar? Pode sim. Bem. E a Deus Toda... Glória! Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Ótima semana. Deus abençoe.